A paz do Senhor para todos. Que prazer e alegria estarmos mais uma vez aqui neste canal abençoado CEDEB TV Oficial para fazer mais um comentário da nossa lição bíblica de adultos. Quero desde já agradecer a todos vocês e especialmente ao querido pastor Valdomiro Pereira da Silva, a toda a mesa diretora da CEDEB, Convenção Estadual das Assembleias de Deus na Bahia, e a todos os professores que têm nos ouvido, assistido, anotado, perguntado, comentado e feito também o seu like, e a sua inscrição. Quero dizer a vocês que estamos bastante alegres e ainda, obviamente, não satisfeitos, porque estamos sempre primando pelo aperfeiçoamento. Aquele que para de querer buscar a perfeição, este já perdeu. Mas aquele que está sempre melhorando, aprendendo, buscando, aperfeiçoando, este é um vencedor. Portanto, meus amados irmãos, vamos ao comentário de mais uma lição bíblica, desta feita da lição de número 10. Esta lição será ensinada em 3 de setembro de 2023, o título é Renovação Cotidiana do Homem Interior. Glória ao nome do Senhor Jesus, que maravilha! Esse título já nos traz tanta coisa à nossa mente, tanta coisa especial, mas eu quero dizer uma coisa também a cada um de vocês, e vou falar aqui. Seja objetivo. Não procure fazer longas digressões, não procure fazer muitas curvas. Muitas vezes nós começamos num raciocínio e terminamos em outro. Todos dois, tanto o início como o final, muito importantes, mas que não geram uma conclusão lógica. Muitas vezes são aulas que beiram 1 hora, 1h20, 1h30 minutos, e são belas, maravilhosas, mas que não geram conclusões reais para a nossa existência e principalmente para aqueles que nos escutam e nos veem. Então, seja objetivo. Esta é a palavra desta lição de número 10. Vamos então falar sobre esta lição. Textos principais, o textuário, a verdade prática, a leitura bíblica em classe, ou melhor, a leitura diária e a leitura bíblica em classe. Deixa-me enfatizar mais uma vez a importância da leitura diária. Muitas vezes nós estamos tão preocupados em subsídios que não lemos o texto base. E eu tenho trazido, inclusive na próxima lição, nós vamos dar menos ênfase nesses textos principais, porque acredito que aquele que acompanha o comentário das lições bíblicas pelo nosso canal já está suficientemente exercitado nesta questão. Ou seja, primeiro leia toda a lição. Isso é muito importante porque se nós partimos logo para os comentários, para os subsídios, e aí navegamos pelo YouTube, vamos lá, vamos cá, subsídio, sem antes sabermos o tema, o texto básico, eu quero dizer uma coisa para vocês, estão perdendo o melhor da festa. Eu tinha um professor na minha escola de Direito, ou melhor, no meu estudo de Direito, que ele dizia o seguinte: não vá diretamente para os comentários. Foi ele que me ensinou isso. Primeiro leia a lei. Faça o seu próprio entendimento daquilo que é a lei. Compare a lei com outras leis. E depois de chegar ao entendimento próprio, então você vai para o comentário para saber se o seu direcionamento é o mais correto. Eu aprendi isso. Então, depois que você lê realmente a lei, nesse caso, a lei, a orientação, o mandamento, o estatuto, o preceito divino, através da Bíblia Sagrada e corroborado, ou melhor, auxiliado pelas lições, depois disso, então você lê, ou você ouve, ou você escuta, ou você troca informação
para ter subsídios. Mas não faça o contrário. Eu peço a cada um daqueles que estão acompanhando esses comentários bíblicos e que eu tenho enfatizado muito, os textos principais da lição são muito importantes. Ok? Prossigamos. Coloca aqui na tela cheia o texto áureo. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova e de dia em dia. Está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Que texto áureo magnífico, porque baseado na Sagrada Escritura. A cada momento em que as pessoas usam ideias, ideologias, conceitos mundanos para falar sobre coisas espirituais, nós falamos de coisas espirituais comparando com coisas espirituais, conforme disse o apóstolo Paulo. Bíblia com Bíblia, complemento com complemento. Glória a Deus. Então aqui nós temos a própria base, a estrutura, a rocha, a palavra de Deus. Não desfalecemos. Quer fazer um culto de vitória? Bom, forte? Comece orando. Comece lendo a palavra de Deus. Vai ter um momento em que vai ser de grande alegria, de estardalhaço, de folguedo. Glória a Deus. Como disse Esdras, hoje não é dia de chorar não, é dia de alegria. Tudo bem, mas começa com a palavra de Deus. E a palavra diz, por isso não desfalecemos, mesmo que o homem exterior, mesmo que este tabernáculo externo, ele se atrapalhe, ele se corrompa, ele envelheça, ele enrugueça, tudo isso vai acontecer, mas lá dentro, a esperança, ela se renova, a maneira de pensar se renova, as forças se renovam. Glória a Deus. A verdade prática, que é um resumo de tudo quanto se vai estudar, diz assim: por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Aqui, a verdade prática, houveram duas falhas pequenas, mas você entendeu. Muito bem. A leitura diária está aqui. Essa leitura diária também precisa ser estudada. Você, professor, vou falar aqui, Wesley. Você, professor, tem lido diariamente os tópicos sugeridos pela nossa leitura diária da lição? Você tem pensado a cada manhã naquilo que está escrito lá? Porque eu já disse, a leitura diária é uma sinalização, é um eito, um caminho, ou um guia do caminho. São listas e placas que estão dizendo, olha, a lição vai por aqui, não vai por aqui não, vai por aqui. Muito importante que nós, professores, principalmente professores brasileiros, porque eu sei que tem gente aí em Lisboa nos assistindo, um grande abraço ao meu amigo Cristian Anderson. Um grande abraço à minha amiga, irmã Andréia, e ao filhinho de vocês, amado, que Deus abençoe a vocês aí em Lisboa. Também ao meu querido doutor Weber Neves, grande abraço, à esposa também, aos filhos. Olha, vocês sempre estarão no nosso coração, embora sendo amigos distantes. Quero mandar também um grande abraço ao pessoal que está em Boston, nos Estados Unidos, ao meu querido Nando, o pastor Nando. Que Deus abençoe a vocês, tá certo? Vamos prosseguir falando sobre agora os tópicos diários. Na segunda-feira, nós vamos estudar o tesouro do Evangelho guardado em vasos de barros. E eu coloquei aqui exatamente o texto bíblico, viu? Coloca aqui nessa câmera para que os professores possam também partilhar. Você ainda não pegou a lição, mas já está assistindo um comentário, não é isso? Porque agora o comentário está saindo toda segunda-feira. Então, toda segunda você vai ser notificado. Por isso, é necessário se inscrever. Então, você já pega a sua Bíblia e a sua lição. Aqui, você vai levar cerca de 5, 10 minutos só. 5, 10 minutos. Você vai pegar um texto bíblico
E aquilo ali você vai dormir com aquele texto. Você vai mastigar aquele texto. Glória a Deus. Sinta a presença de Deus aqui. Você vai sentir a alegria de ser cristão. Você vai sentir na sua vida a orientação do Espírito Santo. Você vai pensar nos seus alunos. Você vai pensar na escola bíblica dominical como algo vivo, um organismo vivo, a própria igreja estudando sistematicamente a palavra de Deus. Então, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Na terça-feira, vamos estudar que as provações na vida de Paulo forjaram, a forja, o lugar onde se faz a ferramenta através de um processo de calor de mais de 1000 graus, né? Então, mas já assim, forjaram a sua confiança em Deus. Está em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 9 e 10. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra em quem esperamos que também nos livrará ainda. Então, as provações, elas vão forjando não somente o caráter cristão, mas também o nosso espírito, vai formando a nossa maneira de viver, de pensar, de agir, de reagir. Na quarta-feira vamos falar sobre o Espírito Santo habilita o cristão a vencer na adversidade. Essa partícula aqui é muito importante, na adversidade. Não significa que não passaremos por provações. No mundo, disse Jesus, tereis aflições. Não significa que não passaremos por enfermidades. Sim, enquanto o nosso tabernáculo, que é o nosso corpo, estiver aqui no mundo, seremos suscetíveis a muitas coisas, mas não precisa ficar ansioso, não precisa ficar pesaroso, triste. Eu me lembro que quando a enfermidade entrou lá em minha casa, a primeira vez foi no sentido anatômico. A minha filha, ela torceu o pé. Eu fiquei tão triste com aquilo ali, meu Deus, eu tenho orado, o Senhor livrar, tal, ficou usando bota um tempo, ficou boa. Mas depois, a minha esposa, ela ficou muito doente, quase à morte. E eu chorei, e eu comentei, compartilhei com um amigo, um grande abraço ao meu querido amigo, pastor Joel Conceição, que me consolou, e todos os meus companheiros, amigos, irmãos, que me deram aquela força no momento mais difícil. O presbítero Daniel Moraes me ajudou muito também. Dinho, muito obrigado. Gil, eu faria injustiça com certeza se citasse mais pessoas aqui. Todos vocês me ajudaram muito, mas quero dizer o seguinte, fiquei muito triste porque eu cria naquele salmo e ainda creio, nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito para que te guardem todo o seu caminho. Então, eu tinha uma ideia de que já que nenhuma praga chegaria à minha tenda, então ninguém ficaria doente dentro de casa. Quando a minha esposa ficou muito doente, ela ficou quase a morrer, então a minha fé, ela descalçou, ela perdeu aquele calço, né? Ficou ainda bambeando, a âncora começou a não dar conta da tempestade do navio. Mas o querido pastor Joel me disse, isso não significa que você não vai ter problemas, significa que você pode ter problemas, mas que Deus, ele prometeu estar com vocês, inclusive nesse momento de problema. Então eu fui descansando o meu coração, descansando a minha alma e lutando. E enquanto eu estava cuidando da minha esposa, no momento em que estava levando ela de um hospital para o outro, então veio alguém, encheu o fundo do carro e quase me alçou de frente com uma carreta que descia de uma via expressa e eu quase morri. O carro era para ter dado PT, perda total, entenda-se. E eu fiquei, meu Deus, e agora? Como é que pode? E o que é que eu vou fazer? E aí saí pedindo emprestado carro de um, pedindo carro de outro emprestado. E os irmãos, fica aí, quanto tempo der, pastor? Eu me lembro que um irmão me emprestou um carro rebaixado, o vidro escuro, o volante, aqueles volantes de game. E aí um dia eu cheguei lá na igreja, e com aquele bólido,
Aí os jovens vieram tudo para cima de mim. Pastor, gostei agora aí do seu carro. Gostei, pastor. E eu, assim, meio ainda estremecido, mas aquela recepção calorosa, né? Você sabe como é. Quando você está bem triste, né? Mas vem como um bálsamo. Eu dei risada e disse, o carro não é meu não, está emprestado. Não, mas eu gostei, pastor. Usa esse agora. E Deus foi me dando vitória. Eu tive perdas terríveis, por razão de doenças, perdas financeiras, mas o Senhor esteve comigo na adversidade. E com certeza, o mesmo Deus que esteve comigo neste momento de contra adversidade, vai estar com você. Professor também passa prova, professor também passa perrengue. Se você é cristão verdadeiro, você passará por vales terríveis, em que nem a presença de Deus você vai sentir. Mas assim como na primeira visão do profeta Zacarias, no seu capítulo 2, o Senhor vai estar lá, mesmo que você não note. Diga como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, embora não esteja percebendo. Eu sei que ele vai se levantar sobre a terra. Amém? Dá amém aí nos comentários, gente. Glória a Deus. Mas, na quinta-feira, falaremos que a adversidade impulsiona o cristão a prosseguir na jornada da fé. Olha, impulsiona. O impulso é o seguinte, vem a adversidade, você dá aquela travada, né? Dá aquela travada, como um quê? Um arco, que é repuxado. Glória a Deus. O que é que vai acontecer ali, ó? Soltou. Precisa dar um recuo para ganhar impulso. É isso que está acontecendo. Deus está te impulsionando através da resistência, através da adversidade, para que você possa alçar voos mais altos. E quando se fala de alçar voos mais altos, não é estar acima de ninguém, mas no lugar que Deus quer te colocar. Irmãos, contamina um jugo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo da suprema vocação de Deus em Cristo Jesus. Na sexta, o apelo da Escritura ao exercício da fé bíblica. Não há leitura sobre a fé, não há compêndios sobre a fé, não há filosofia da fé, não há teologia da fé, mas ao exercício da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. E por fim, no sábado ainda estaremos estudando. Acorda no sábado de manhã, antes de ir ao trabalho, se você trabalha, ou antes de descansar mais um pouco, antes de lavar a panela, antes de ir para o parque, antes de fazer qualquer coisa, medita um pouco. E eu quero falar aqui nesta câmara sobre a importância de uma fé privada. Oh, meu Deus! Hoje nós estamos tão na mídia, né? São os novos tempos e, de certa forma, nós temos que aproveitar também os processos de comunicação, os meios de comunicação. Mas é preciso ter uma vida privada, privativa, o a sós com Deus, ele tem que existir. Muitos de nós estamos tão acostumados aos holofotes, aos Instagrams da vida, aos Twitters da vida, até mesmo aos púlpitos da vida, que muitas vezes não temos dado o tempo certo para Deus atuar em nossas vidas. E pouco a pouco, aquela planta que é tão viçosa começa a perder o vício, começa a perder a unidade, começa a secar e a tendência é morrer. Então, mesmo que você seja um crente, um bom professor, um grande pastor, um membro da igreja, um bom aluno, saiba que é preciso, como diz a lição, a renovação diária do homem interior. E essa renovação é através da oração, da leitura da palavra e de ouvir a palavra de Deus. Tá certo?
Então presta muita atenção a esse exercício privado da sua fé. Tenha um momento com seus filhos, se você ainda tem filhos. Tenha um momento privado com sua esposa, se você é somente você e sua esposa, ou mesmo sozinho. Tenha momentos com Deus. Vamos lá, então, a leitura bíblica está em 2 Coríntios capítulo 4, versículos de 11 até o 18. Hoje eu não lerei a leitura bíblica, mas eu vou deixar aí. Se você quiser ler, e eu sugiro que você leia, que você fale, que você expresse. E vou dizer por quê. Por quê, pastor? O senhor tem insistido tanto, falado tanto sobre isso. O senhor é um arauto da palavra de Deus? Sim, sou um arauto, sim. O que é que tem acontecido? Eu tenho visto isso. Nós temos muitas vezes, de uma maneira subliminar, tangencial, mas nós temos, de certa forma, abandonado a palavra de Deus. Como? Nós muitas vezes não damos tanta atenção aos textos. Quantas pessoas hoje no Brasil estão lendo a Bíblia de uma maneira sistemática? Lendo a Bíblia. Eu não estou falando lendo livros sobre a Bíblia. Eu não estou falando lendo a lição bíblica. Eu não estou dizendo ouvindo pregações. Estou falando ler a Bíblia. Eu penso que se o tempo que nós gastamos, e eu me incluo nisso aí, viu? Em ler o WhatsApp, mensagens, em ler textos, em ler livros, se nós lêssemos a Bíblia, e eu não estou falando de você que já leu a Bíblia e está apenas complementando com subsídios, isso é bom, o apóstolo Paulo fazia isso também. Eu estou falando daquele que não tem por si mesmo uma leitura completa da Bíblia, mas que se hoje substituísse a leitura dos instas, a leitura de tantas coisas pela Bíblia, já teria lido a Bíblia inteira. Pense nisso. Pense nisso. É por isso que eu estou enfatizando. Leia, faça a leitura completa da leitura bíblica em classe. Leia, versículo por versículo. Esta leitura, ela vai te ajudar. Ela vai criar um ambiente propício ao Espírito Santo a agir, para que a sua aula não seja uma aula seca. Não seja uma aula focada apenas em conceitos, mas você viva isso e os alunos veem essa diferença. Quando o professor está vivendo aquilo ali, muitas vezes a lágrima vem aos olhos, o Espírito Santo usa, Deus usa o senhor, a senhora, professor, professora, para orar por um aluno. Eu vejo Deus atuando e o aluno sente a presença de Deus. Somos pentecostais. Então leiam. Os tópicos estão assim distribuídos. Primeiro tópico, sofrimento exterior. Segundo, a renovação interior. Terceiro, os desafios de hoje. Uma pausa antes de começar. Eu estou trocando de câmera direto aqui. O cameraman fica meio... Perdão. Olhe para os objetivos da lição. Preste bem atenção para os objetivos. O que é, principalmente, a lição de número 10, 11 e 12. Elas são próximas. Elas são próximas nos conceitos, mas os objetivos são díspares, ou seja, são diferentes. É preciso saber o que é que o comentarista, orientado por Deus, o pastor Douglas, queria com esta lição nesse domingo. É diferente do que ele pensou para a lição do próximo domingo. E isso é muito importante, que as pessoas que estejam ouvindo, elas saibam que existe um objetivo em cada domingo. Mesmo que seja 1 milímetro, mas é preciso enfatizar isso. Todas as vezes que achamos que um dia é semelhante ao outro, então perdemos a especialidade. Para que viver tanto assim, se um dia é tudo igual? É o caso do sábio no livro de Eclesiastes. Não acho graça em mais nada, porque tudo passa, tudo é passageiro, tudo é vaidade, está tudo a mesma coisa o tempo todo. Cuidado com essa visão cinzenta da vida. Não, Deus é tão maravilhoso, tão criativo, que Ele criou cores excepcionais,
criou barulhos, ruídos maravilhosos, uma cachoeira, meu Deus, o gotejar da água, o orvalho, o verde da floresta, as nuances do verde, meu Deus, o crepúsculo, o nascer do sol, que maravilha! Foi Deus que criou. Se Ele criou tão colorido, tão maravilhoso, é porque Ele quer que a vida seja também assim, variada, alegre. Então veja os objetivos da lição. Então vamos lá. Visto isso, vamos ao sofrimento exterior. Na próxima aula, ou melhor, daqui a 2 aulas, eu falarei também sobre os objetivos. O objetivo, eu vou focar um pouco no objetivo, tá certo? Sofrimento exterior, o subtópico 1, ele fala sobre a experiência de Paulo. Paulo, ele foi o maior teólogo, falo isso sem medo de errar, da igreja. Não somente no primeiro século, mas em todos os séculos. Paulo foi um homem que sabia muito da palavra de Deus, que era a lei judaica, era a palavra de Deus. Mas quando ele encontra Jesus, e fala aqui sobre experiência, ele encontra Jesus. Pelo que, ó rei Agripa, disse ele, eu não fui desobediente à visão celestial. Agripa era um general condecorado de guerra, um homem de grandes vitórias, de grande experiência, um homem muito aclamado, mas ele queria ouvir a Paulo. Qual foi a sua experiência? O que é que você tem diferente do que eu tenho, Paulo? E Paulo, permita-me que eu me defenda. E Paulo deu aquela palavra magnífica, majestosa. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas vejam que todo o seu conhecimento estava fulcrado, balizado, embasado na experiência com Jesus Cristo. Por que, gente, temos que prestar muita atenção às ideologias deste tempo? Porque elas não encontram base na realidade. Muitas vezes a teoria é tão linda, maravilhosa, vamos chegar a tal, vamos trazer a igualdade. Mentira! Que igualdade o quê? Vai trazer mais desigualdade ainda. Como diria a poetisa, em que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre, o abismo das gerações familiares, em que os velhos ficam mais velhos, os jovens ficam cada vez mais crianças infantilizadas. É isso, as ideologias do nosso tempo. Mas quando nós temos a palavra de Deus, provamos ela na experiência, e o apóstolo Pedro, aqui já provastes, glória a Deus. Glória a Deus, que Jesus é bom, aleluia, é a prova, né? E veja, eu não estou pesando demais para o lado da experiência, o experiencialismo também tem seus problemas, não, é uma experiência abalizada, repito, na palavra de Deus. Tudo bem aí, né? Até aí está tudo certo, né? Quero incentivá-lo a comentar. Muita gente, mas é muita mesmo, quando eu falo muitas, é muita gente que me encontra, tenho assistido lá, tenho acompanhado lá, olha aquela lição foi muito boa, olha o senhor se aprofundou, tudo bem, mas às vezes não quer comentar, aí do seu celular mesmo. Alguém disse, mas eu fui comentar, não consegui. Isso foi nas primeiras lições, gente, já resolveu esse problema aí. Porque estava escuro. Isso foi na segunda, terceira lição. A gente a cada dia aqui reúne, né? E diz o que é que está funcionando, o que é que não está funcionando, e vai. Você vê que agora o estúdio está uma beleza. Eu não sei se tem, talvez o nosso estúdio seja o segundo ou terceiro mais lindo do Brasil, viu, Wesley? Pode dizer ao querido pastor Valdomiro e ao querido Adonias que o nosso estúdio está especial. Tomara que eu esteja acompanhando pelo menos uma parte dessa belezura. Então, Paulo experimentou não somente a Cristo, mas também as dores. Ele chegou um momento que disse, desde agora, 2 Coríntios, ninguém me inquiete, porque trago em meu corpo as marcas de Cristo. Ou seja, sofrimento por amor do Evangelho.
Subtópico 2, o exemplo de Paulo. Veja o X é experiência, exemplo, aquilo que é vivido em naufrágios, em fugas de inimigos, em puladas de muro num cesto, em viagens noturnas perigosíssimas, em apedrejamentos, em açoite muitas vezes, 5 quarentenas menos 1, né? Então, ele ali viveu, é o exemplo dele, mas ele não desfaleceu na fé. Tudo aquilo que ele passou o fortaleceu ainda mais na fé, conforme nós vimos aí na leitura diária, né? As provações da vida, elas não querem destruir o cristão, mas forjá-lo melhor. A liga vai se tornando mais forte ainda. A esperança do crente. Através das provações, o crente vai adquirindo esperança. Porque o sofrimento, ele produz o quê? A tribulação produz a esperança, por fim. Né? A esperança que não confunde. Por quê? Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, as dores, o sofrimento do exterior, e é preciso entender o seguinte, que o homem é tripartite, mas ele é uno no sentido de que todos esses 3 partes do corpo humano, elas se auto-interferem. Quer dizer, se o espírito está bem, a tendência é que a alma esteja bem e o corpo bem. Como assim, pastor? Eu explico. O coração alegre, o que é que faz? Aformoseia o rosto. Rapaz, estou sentindo que você está bem. O que foi que aconteceu? Ganhou alguma coisa? Um presente? Uma boa notícia? Um filho? Ou achou um dinheiro esquecido no bolso? O que foi? Não é verdade? O coração alegre torna o rosto bonito. É verdade. Mas também, e lembre-se de Neemias, o seu capítulo 1, ele recebeu a visita do seu irmão Hanani e de outros da terra lá de Jerusalém. E quando ele fez a pergunta fatídica, como é que está a minha terra? Como é que está o meu povo? Hanani abriu o verbo, está ruim, está mal, o povo que ficou lá está muito empobrecido e miserável, as portas estão queimadas a fogo e os muros estão totalmente rasurados, está mal, está mal. Ele então se fechou, se travou e começou a orar e a chorar, orar, chorar, orar, chorar, até que Deus lhe deu coragem. Ele foi para frente do rei Artaxerxes e o rei disse: o que é que você tem? O que é que você tem? Glória a Deus, aleluia. Eu vejo Deus olhando para você e perguntando: o que é que você tem? Se um rei estrangeiro soube distinguir o estado emocional daquele homem chamado Neemias, copeiro do rei, através do seu rosto entristecido, será que o nosso Deus, que cuida dos lírios do campo, cuida dos pardais, não reconhece a sua tristeza? Não sabe que o seu coração está amargurado? Sim, ele sabe. E ele está contigo nessa amargura. Eu não sei quanto tempo ela pode durar, mas saiba que o Senhor diz que se você estiver no fogo, ele vai estar com você. E se você estiver dentro da água, ele vai estar com você também. A presença dele vai te acompanhar, porque ele cumpre a sua promessa. Glória a Deus. Então, a esperança, ela está acima das vicissitudes e das circunstâncias da vida. Uma boa parte dos crentes, eles têm uma formação muito peculiar. Eles vieram para Jesus Cristo logrando ter uma vida de prazeres apenas, de cultos alegres, de festa, de alegria. Mas, quando vieram aqui, se depararam com um
ou seja, alegria, e com outro, quer dizer, momentos terríveis de tristeza. Aquele que é bem formado ou aquele que recebeu o tutano espiritual, ele continua. Ele diz, eu estou passando pela prova, dando glória a Deus. Eu não vou murmurar, eu vou compartilhar o meu problema com os santos, porque está na Bíblia, é mandamento, né? Compartilhe as suas dores uns com os outros. Mas eu não vou deixar a minha fé, eu não vou perder a minha esperança, porque ela não está fulcrada em homem nem em situação, mas ela está fulcrada em Deus, em Jesus Cristo, seu Filho, nossa esperança. Glória a Deus. Então esse crente, ele passa por tudo, mas a sua esperança está lá, guardada no fundo do seu coração, e ele vai ver ao Senhor Jesus Cristo naquele grande dia. O tópico 2, ele vai falar sobre algo muito importante aqui, a renovação interior. Eu falei sobre a leitura diária e a sua importância. Volto ao tema, fortalecimento diário. A palavra de Deus, ela deve ser consumida em comprimidos, também chamado em drágeas. Às vezes temos um dia inteiro com Deus, passamos das 9, que crente não acorda muito, ou melhor, deixa isso para lá, das 9 até as 20, 21, já cansado, palavra de manhã, palavra à tarde, palavra à noite, e é aquele, é bênção. E às vezes tem até aquele almoço também, glória. Crente gosta. Crente gosta. Está fazendo uma festa aí? Faça um bolinho. Nós tivemos lá a festa de 69 anos da Assembleia de Deus em Capelinha. Foram 8 dias maravilhosos. Muito obrigado a todos os queridos pastores, pregadores, a todos os grupos que participaram, regentes, líderes. Meu Deus, vocês alegraram o coração deste pastor. Foi maravilhoso. Todos os dias, a igreja reunida para adorar ao Senhor. Foi muito bom. Mas, terminou aquele dia, o que acontece? Não, vou passar uns dias aí sem pegar na palavra. Tem gente que viaja. Viu, meu querido? Tem gente que viaja e esquece da Bíblia. Ah, não, meu irmão, aqui eu não estou para esse negócio de Bíblia, não. Aqui é praia, é comer fruta, é nadar, é lancha, é caiaque, é jet ski. Não, Bíblia agora não. Oxê, não entendi. O crente não pode se afastar da palavra de Deus nem por um só momento. E isso vem, sabe de quê? De que ler a Bíblia é uma obrigação. Não, ler a Bíblia é um privilégio que Deus nos deu. Quantos ansiaram, disse Jesus, por ver o meu dia? Né? Muitos queriam estar aqui e ver, e pegar, e ouvir o que vocês ouvem. Hoje nós temos a Bíblia no celular, no smartphone, no YouTube, nós temos a Bíblia em papel, nós temos a Bíblia em pedra, nós temos a Bíblia de todos os meios e formas. Mas, segundo grande pesquisa de 2012, essa pesquisa da Sociedade Bíblica, cada vez mais as pessoas estão lendo menos a Bíblia Sagrada. Né? Muitas vezes compramos várias Bíblias e lemos muito menos. Preciso ter muito cuidado. E eu aqui vou ser uma voz enfatizadora. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Já sou cristão, eu estou falando leia a Bíblia. Não estou perguntando se você é cristão, crente, evangélico, Bíblia. Não é? Não, eu estou falando leia a Bíblia. Porque ela é a palavra de Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para instruir, para redarguir em justiça. Então, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Agora, leia todos os dias. Eu não vou dizer para você a hora que você vai ler de manhã. Eu gosto de ler de manhã porque o reverendo Orlando
Boia, ele lia de madrugada. Eu quero ler a Bíblia às 5 horas da manhã, porque antes de que o sol apareça, eu quero estar de joelhos lendo a Bíblia. Maravilha! Mas tem gente que não acorda às 5, tem gente que acorda às 6, já baforido para ir para o trabalho. Oh, meu Deus! E pá! Pega, lê, liga o carro, ou vai para o ponto pegar o buzu e tal. Não tem problema nenhum, não. Você vai pensando na Bíblia, vai lendo a Bíblia na sua mente, vai pensando nas coisas de Deus, vai sentindo a presença do Espírito Santo, vai chorando. Aí quando você chega lá no trabalho, abre o computador, lê um pouco da palavra de Deus. Pode ser um versículo, pode ser o Salmo 117, o menor capítulo da Bíblia. Não tem problema não, mas aí você começa a se alimentar diariamente, se fortalecer diariamente. Não espere ler toda a Bíblia, embora seja importante para se fortalecer. Leia em dragas. Vou tomar um comprimidozinho da palavra de Deus. Oh, glória a Deus! Aleluia! É diariamente. O eterno peso de glória, o apóstolo, ele constrata esse eterno peso de glória com as tribulações deste tempo presente. E ele diz que não são para se comparar. Ele está dizendo o seguinte, não tem comparação não. O peso de glória é excessivamente maior, mais estrondoso, mais glorioso. Nem se compara às coroas que recebiam os vencedores das Olimpíadas romanas, das maratonas, das lutas. Não, esse peso de glória é muito maior. Mas vem através da comunhão nas dores e no sofrimento. A visão da eternidade é que gera esperança. Nós estamos aqui não querendo uma glória passageira, terrena, humana, etérea, mas uma glória eterna. Uma glória que vai sobrepujar até mesmo a vida, a nossa vida aqui, né? Por isso que nós não desfalecemos, mesmo que o corpo esteja se acabando. Ah, pastor, estou doente. Ah, o meu fígado. Ah, eu estou indo para a igreja, mas a minha artrose, a minha artrite. É assim mesmo, não tem problema não. Cuide, vá ao médico. Mas saiba que lá dentro, glória a Deus, eu sepultei. Eu faço muito sepultamento. Não que eu tenha prazer em sepultar alguém, porque Deus, ele tem prazer, mas não é um prazer mórbido. Ele tem um prazer em que os seus santos tenham cumprido o seu mistério aqui na terra. É nesse sentido que eu vou ao enterro, para ter aquele último contato com a família e mostrar a solidariedade cristã. Como pastor, este é ao mesmo tempo um dever e uma prática que para mim é importante. Então, eu fui ao funeral e fiz o funeral da nossa querida irmã Amália. E lá eu senti a presença de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Senti a presença do Espírito Santo de Deus. E eu falei para aquelas pessoas, não estamos sepultando qualquer pessoa. Estamos sepultando uma cristã, uma mulher que viveu na prática as palavras do nosso Senhor. Só para que você possa entender o que eu estou falando. Essa irmã aceitou a Jesus Cristo, mas já na sua meia-idade, após ter os filhos, ela sofreu um grave problema na perna, chamado erisipela, e doía muito, por muitos anos. Ela já não conseguia ir à igreja, ficava em cima de uma cama, e a gente ia visitá-la, pastor Romeu de Oliveira também, pastor Francisco, visitamos ela, dávamos ceia a ela, mas na dor ela demonstrava a visão da eternidade, a alegria de ser cristã, glória a Deus. Os seus filhos, embora nem todos fossem cristãos, mas eles foram impactados por essa vivência. E depois que eu fui lá, ela disse, olha, graças a Deus não sinto mais a dor na perna, isso já me alivia muito. Mas aí, de repente, a sua bacia, ela deslocou. Eu disse, meu Deus, que tanto sofrimento para uma pessoa só. Mas pensa que ela desistiu? Não, porque dentro dela havia uma semente, uma fonte de água viva que jorrava para a vida eterna. E ela
dizia, eu estou feliz com Jesus, eu ouço hinos, eu fico alegre, e eu voltava da visita visitado. Eu voltava alegre, eu voltava contente, eu voltava pensando em coisas boas e agradecendo a Deus, meu Deus, que vida o Senhor me deu, saudável, família saudável, muito obrigado, Senhor. E ali, após fazer aquele ato fúnebre, então eu disse, olha, o último desejo desta querida irmã era que a sua família estivesse aos pés do Senhor. E fiz o apelo. E o seu esposo, que com ela conviveu por muito tempo, ele então fez o sinal, como nós usamos aqui na Assembleia de Deus, ele fez o sinal e chorando aceitou a Jesus Cristo. Que momento maravilhoso, que pesca poderosa, maravilhosa. E eu fiquei já contente com ele, senhor Leonílcio. Mas quando eu saí que seus filhos não estavam no momento no recinto, e então eu falei com 2 deles, e eles disseram, pastor, pode esperar, que eu vou estar na sua igreja num desses domingos aí. Vou levar minha esposa. Eu digo, amém. Você pode se alegrar comigo? Porque mesmo na dor, a visão da eternidade, ela permanece, né? Crente na dor, ele consegue ter a visão da eternidade. Vamos ao terceiro e último tópico, os desafios de hoje. Eu estou sentindo falta hoje que eu não estou vendo cheiro de nada, nem de chá, nem de café. Vão orando por mim, gente. Meu Deus, eu tenho trabalhado para o Senhor, tenho feito a obra de Deus, mas eu não sei o que é que acontece. Oh, não acredito. Aleluia, vamos aqui conversando para ver se a coisa gera ali, hein? E você, como tem sido a sua escola bíblica dominical? Está forte? Um grande abraço ao meu filho, Watson Vitor. Oh, que Deus te abençoe, Watson. O Watson está se preparando para casar com outra filha minha querida, Isabelle. Sua oração, irmão, deu jeito. Só Jesus mesmo, viu? É o coordenador de EBD lá, na capelinha. A igreja aqui em Salvador é uma bênção. Oh, Jesus! Irmãos maravilhosos, glória a Deus. Um grande abraço também à CPAD, aos queridos. Olha aí, rapaz, gerou. Mostra aqui na câmera. A coisa é boa. Você já deu uma parada aí? Eita, glória! Vamos dar uma paradinha pra gente, né? Uma pausazinha. Eita, glória a Deus. Bem recheado aqui, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Já dizia o ditado que quem não chora, não mama. Glória a Deus. Essas pausas são muito importantes. A nossa mente, ela precisa de pausas para entender aquilo que nós estudamos. E um cafezinho é muito bom também. Ah, pastor, porque tem cafeína e tal. Não, aqui é fruto da terra mesmo, viu? Esse negócio de cafeína aqui, nada. Vamos orar. Grande abraço à minha querida esposa Lucinha, que também faz um café divino. E ela e as irmãs lá fizeram um bolo maravilhoso. Até agora eu estou ainda naquela lembrança. Não posso comer muito bolo, porque tem que ser comedido também, né, gente? Pode comer porque não pode comer. Deu um pratinho de bolo, tá bom. Vamos lá, vamos nessa aqui, meu caro. Os desafios de hoje, a cultura secularista. Não a cultura secular, secularista. A cultura secular é uma cultura geral, cultura mundial, e o crente tem que ser culturalmente rico. Sim, o crente tem que estudar enciclopédia, tem que estudar bula de remédio, ler, almanaque
Sadol, Almanaque Biotônico Fontoura. Ele estuda os livros de poesia, Vaz de Camões, Álvaro de Azevedo, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector e tantos outros. Você tem que ter uma cultura secular também. E eu estou falando aqui uma cultura média, né? Não precisa estar na faculdade para conhecer essas pessoas que eu estou falando, não. Até lá no interior, Várzea da Pedra, a pessoa tem. Eu lia lá o Almanaque Abril. Onde chegava na casa da minha vovó, eu ia ler Almanaque Biotônico Fontoura. Aí lia lá as estações, tanta coisa importante que tinha. Claro que tinha umas espinhas que eu tinha que deixar de lado, né? Umas invencionices, umas sandices. Mas isso enriquece. Mas hoje há uma cultura secularista. É o que é isso? Uma cultura sem Deus. O iluminismo queria criar um substituto para Deus. A verdade é essa. Só que Deus é Deus. Ele é o Criador. E Ele criou o homem. Cada célula nossa clama, chama por Deus. Cada cabelo de nossa pele clama por Deus. Cada parte de nós necessita de Deus. Tudo em nós mostra Deus. Então, é impossível substituir Deus. Alguém já disse, atribui-se a Gucci, daqui a 100 anos, ninguém vai mais lembrar da religião. Em menos de 100 anos, a casa dessa pessoa se transformará na Sociedade Bíblica Alemã. Então Deus, ele não pode ser substituído. E parece, às vezes, que Deus está perdendo a guerra. Só parece. Deus, às vezes, ele se esconde. Jó disse, eu olho para um lado, não vejo. Olho para frente e não o diviso, não o percebo. Mas Deus está lá. Deus sempre estará lá. Ou seja, este mundo, conforme vimos, é o tema da nossa lição, ele é dominado pelo espírito do anticristo, mas o governo geral está nas mãos de Deus. Deus, ele permite que as coisas às vezes andem mal, desandem, mas o controle sempre será do nosso Deus. Cuidado com a cultura secularista. Ela tenta sempre dizer, não precisa de Deus na política, não precisa de Deus nas causas médicas, não precisa de Deus no dia a dia, não precisa de Deus nas relações humanas, não precisa de uma moral cristã, não precisa de uma cosmovisão cristã, mas tudo isso, depois que a pessoa passa por todo esse engajamento, essa ideologização, essa lavagem cerebral, então o coração lá dentro, a alma fica seca, carente, como um filho pródigo. E aí diz, será que Deus ainda me aceita? Quero lhe dizer uma coisa. O Senhor está não apenas de braços abertos, mas com o coração apertado para te abraçar, te beijar e te dizer, nunca me esqueci de você. Deus está falando com alguém agora. O relativismo doutrinário, ao invés da ortodoxia, aquilo que tem fundamento, aquilo que é correto, agora tudo é balma, é líquido, tudo é variável, tudo é, veja bem, vamos ver, pode ser, existe uma alternativa, né? Então esse é o relativismo doutrinário, e estudamos isso na primeira lição. É um desafio para nós hoje e para a nossa esperança. Mas também é um desafio principalmente para o nosso sofrimento. Por que você está sofrendo, rapaz? Não, que isso? Você tinha que fazer isso. Você pode fazer o mal para se dar bem. Os fins justificam os meios. Não pode fazer que alguém vai te dar cobertura. Cuidado. O relativismo doutrinário, ele também é uma entrada para a perdição. Cuidado. E o terceiro tópico, que é a batalha espiritual. Sobre isso aí,
E existem duas vertentes que eu gostaria de rapidamente tocar no assunto e já finalizar. Primeiro, o excesso de espiritualismo. Então, tudo é o diabo, tudo é Deus, tudo é luta, tudo é batalha. Eu vi o inimigo, eu vi um anjo, Tem até um hino que vai descer o anjo. Cuidado com isso aí, gente. Cuidado com isso aí. Esses excessos, né? Então, o principal aqui na casa de Deus é o Senhor Jesus Cristo, é Ele. Se a tua presença não for conosco, Senhor, não nos faça subir. Eu vou mandar um anjo. Não. Anjo não. Eu quero a tua presença. Aleluia. Glória a Deus. Então, a batalha espiritual. Cuidado com os excessos. E tem um outro extremo que é o quê? O materialismo. Nunca vê nada, nunca sente nada, nunca ouve Deus. A palavra é apenas racional, né? O culto é racional, a pessoa diz. O culto é o racional. O que é um culto racional? É um culto em que você entrega tudo sabendo por que o está fazendo. É esse que é o culto racional. Não é não entregar nada e apenas ouvir. Tem gente que pensa que é isso. Culto racional é um culto que todo mundo chega com sua Bíblia, ouve a palavra de Deus, e depois fecha, canta o hino ali sem nenhum envolvimento, e depois vai para sua casa, e já dizia o poeta, não adianta ir para a igreja, rezar e fazer tudo errado. Não, o culto racional é um culto que se entrega verdadeiramente na plenitude, espírito, alma e corpo. Agora, sabendo o porquê, o propósito pelo qual se está entregando ao Senhor. Então, cuidado com os extremos no quesito batalha espiritual. Deus, ele fala sim, as profecias continuam existindo, continua o dever de provar as profecias para ver se são de Deus, realmente passar pelos critérios bíblicos, mas não despreze as profecias, não apague o Espírito Santo e continue a orar sem cessar. E assim nós seremos vitoriosos em Cristo Jesus. A sinopse do tópico 3 é: a cultura secularista e o relativismo doutrinário combatem contra a fé cristã. Precisamos nos fortalecer para vencermos as batalhas espirituais. Esse fortalecimento é uma vitamina diária de palavra de Deus. E assim chegamos ao final de mais uma lição. A próxima lição vai falar sobre cultivando a convicção cristã. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado e até lá. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.